RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, o banco que tem orgulho de ser gaúcho. Onda de violência sexual contra crianças choca a população de uma cidade na fronteira com o Uruguai. Morte de taxista revolta motoristas em Canoas. A indústria gaúcha de chocolate acelera a produção e aposta no aumento das vendas. Redução de imposto estimula a indústria da pesca e pode baixar os preços do produto na Semana Santa. Intervence o Novo Hamburgo e segue com a melhor campanha no gauchão. Agora, o RBS Notícias. Boa noite. Casos de abuso sexual contra crianças assustam uma cidade na fronteira com o Uruguai. Foram 9 casos com 6 prisões nos últimos meses. Nas ruas da cidade, poucas crianças são vistas sozinhas. O medo e as mudanças de comportamento foram provocados por uma série de casos de abuso sexual contra menores. Algumas das vítimas tinham menos de 5 anos. Somente nos últimos 4 meses, 9 casos foram registrados na delegacia. 6 prisões foram decretadas. E os acusados estão aqui, no presídio estadual de Jaguarão. Um deles tentou molestar as 2 filhas desta catadora de papel. Eu já não podia nem trabalhar porque ele estava sempre atrás delas. Com apenas 10 anos, esta menina conta que, além dela, várias amigas foram convidadas para sair com um dos acusados. Eu perguntei o que ele queria, ele disse que queria dar uma voltinha comigo e fazer brincadeirinha. Para a delegada, o que mais preocupa são os casos que acontecem dentro de casa. Padrastos, vizinhos, um tio. Aí a razão da nossa preocupação em solicitar sempre, quando comprovada a autoria e materialidade, a prisão. No momento que é decretada a prisão, se retira ele desse núcleo familiar. As crianças vítimas destes casos estão sendo atendidas pelo Conselho Tutelar de Jaguarão. Algumas serão encaminhadas ao Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente de Pelotas. Vai ser enterrado amanhã o corpo do taxista morto com um tiro nesta madrugada em Canoas, na Grande Porto Alegre. A morte de José Valdecir Tigre, de 58 anos, revoltou os motoristas inconformados com a violência. Magno ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Com a foto do pai na mão, pede justiça. Hoje foi meu pai, amanhã pode ser qualquer um deles aí. Revoltados com a violência, cerca de 70 taxistas fizeram uma peregrinação em vários pontos de Canoas. O grupo fechou a BR-116 no sentido Canoas-Porto Alegre, congestionando a rodovia por alguns minutos. A manifestação terminou na frente da casa de um dos suspeitos do crime. A gente só está pedindo justiça, né? Porque quem morreu essa noite foi um trabalhador, cara que trabalha de noite para comer de dia. Este taxista viu quando 2 rapazes moradores do bairro embarcaram no carro do colega. Passageiros normais desse ponto, né? Que a gente conhecia. Estão presos os 2 suspeitos. O pessoal não entende o porquê disso aí, porque como eles transportavam diariamente esse pessoal, não entende o motivo do fato, né? O governo do estado reduziu a alíquota do ICMS sobre o peixe industrializado. A medida iguala o valor ao do estado de Santa Catarina, garantindo maior competitividade às indústrias gaúchas. Antes, o imposto sobre o peixe processado nas fábricas gaúchas variava de 7% a 17%. Agora, o valor foi fixado em 1,8%. A produção descarregada no Rio Grande muitas vezes não podia ser adquirida pela indústria local porque as condições eram mais favoráveis para Santa Catarina. Então essa produção ia para Santa Catarina, processada no Parque Industrial Catarinense e vendida para o resto do país com uma alíquota brutal de diferença. A redução do ICMS anima os empresários, já que as empresas de pesca de Rio Grande já iniciaram a comercialização de peixes para a Semana Santa, um período em que as vendas aumentam em 50%. O setor emprega 3 mil trabalhadores e esse número deve aumentar com as vagas temporárias. É muito importante para que a gente consiga manter esses empregos, consiga manter essa atividade econômica. Rio Grande é responsável por mais de 90% da produção gaúcha. O município beneficia por ano 25 mil toneladas de peixe. Segundo os empresários, a redução do ICMS deve refletir também no bolso do consumidor, mas o preço mais baixo depende ainda da qualidade da safra e do custo do transporte.
A seguir, o Internacional vence o Novo Hamburgo e continua invicto no quadrangular semifinal do Gauchão. Na semana que vem, o tempo reserva boas notícias para a agricultura. E a indústria gaúcha de chocolate acelera a produção e aposta no aumento das vendas. Até que o sexo nos separe. Até que o sexo nos separe. Você não pode perder. Rubens Stefanini. Nina de Pádua. Sandra Mara. Você vai rir como nunca. E refletir. Até que o sexo nos separe. Teatro, a gente vê por aqui. A Prefeitura de Gravataí trabalha dia e noite pela qualidade de vida. A cidade é campeã da participação popular porque a comunidade decide o que quer para Gravataí. Por isso, educação, saúde e desenvolvimento são conquistas e compromissos de todos. Nesta segunda-feira, dia 20, começam as plenárias regionais. Gravataí tem orçamento participativo de verdade. Prefeitura de Gravataí, cidade da qualidade. Quer conversar com outros fãs do Big Brother Brasil? Então entre agora no chat BBB. Você liga 031 31 88 31 31 31 e fala com outros fãs do programa e ainda ouve os chats anteriores. Aproveite! No Teledomingo. As histórias de um gaúcho nos bastidores do poder. Você vai conhecer o piloto dos presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. E as notícias do fim de semana que você vê antes no Teledomingo. Oferecimento Marpa Marcas e Patentes, planos diferenciados, informe-se. Redmac, quinzena de pisos com ofertas imperdíveis. Colombo Home Store, tudo para sua lista de noivas. E STV, Sistemas Integrados de Proteção 24 horas. Sem vagas, a Santa Casa de Porto Alegre fecha as portas para grávidas e bebês. Uma situação que angustia as mães que partem sem atendimento e os médicos que temem os riscos provocados pela superlotação. Um aviso na porta da emergência obstétrica informa sobre a interrupção no atendimento. Os 18 leitos da UTI neonatal estão ocupados com bebês prematuros que exigem cuidados intensivos dos 18 funcionários. Tentar controlar o risco de infecção. Tentar evitar que tenha um grande número de crianças que se infectem. As gestantes que procuram a emergência obstétrica da Santa Casa estão sendo encaminhadas para outros hospitais do Sistema Único de Saúde. Só os casos mais graves recebem os primeiros atendimentos aqui. Foi o caso de Juliana, grávida de 8 meses, veio da cidade de Butiá porque estava com dores na barriga e teve que procurar outro hospital. Desde que eu estou fazendo pré-natal, eu venho aqui, eu sou bem atendida. É a primeira vez que acontece isso, né? Não há previsão para a reabertura da emergência obstétrica que fechou na quinta-feira. Os hospitais Conceição e Fêmea têm leitos disponíveis pelo SUS nas UTIs para recém-nascidos. E a polícia localizou hoje mais 4 testemunhas do assassinato do universitário Carlos Eduardo de Sá. Ele foi morto quinta-noite com um tiro no pescoço. Segundo Rogério Borba, que estava junto no carro, Carlos Eduardo levou o tiro durante uma tentativa de assalto. Agora são 6 testemunhas que tentam fazer o reconhecimento através de fotos. Os criminosos têm entre 17 e 21 anos. Carlos Eduardo também tinha 21 anos.